Olha só, investir é mesmo um divisor de águas na vida de qualquer pessoa que dê esse passo e principalmente leve isso com extrema seriedade. Você não corre nenhum risco desde que você busque os conhecimentos necessários e tenha até mesmo um autoconhecimento avançado, porque o seu próprio perfil vai ditar muito como vai ser a sua rota aí no mundo dos investimentos. E se você quer investir ou começou há pouco tempo, nós separamos 6 cuidados que você deve tomar antes de começar a investir. Esses cuidados são muito relevantes para preservar o seu patrimônio, inclusive para você nunca esquecer a regra mais preciosa dos investimentos, que é a regra número 2, que é inclusive a regra que dá o nome a esse canal. Além de te mostrar esses 6 cuidados, nós vamos também te conduzir a como se comportar nesses momentos. Então levem muito a sério esse vídeo, pois provavelmente você deve passar por esses cenários que vamos apresentar, especialmente os itens 5 e 6, beleza? E tudo que a gente pede em troca aqui é que você largue esse dedo investidor aqui no like, se você já está gostando aí do vídeo. Também se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Cuidado número 1, cuidado com as tentações do mercado financeiro. Se você não passou por isso ainda é porque você talvez não tenha nem sequer sido apresentado ou apresentada aí as várias tentações que o mercado financeiro oferece, beleza? Então, você vai começar a ouvir muito mais coisas do que você já ouviu até aqui. Talvez você já tenha ouvido falar um pouco sobre ações, sobre fundos imobiliários e daí pra frente você vai começar a ouvir termos, né, como opções, como operar vendido, até mesmo ali dentro das criptomoedas você vai começar a perceber várias outras possibilidades de ganhos, né? Muitas dessas possibilidades de ganhos envolvem ganhos imediatos muito grandes, beleza? Então são realmente operações que você pode fazer muita grana, mas em comparativo com isso, em compensação, você pode perder muita grana também, beleza? E aí, o cuidado é simples, não entre onde você não conhece, tá bom? Não invista no que você não conhece, invista no que você tem conhecimento aqui. Se você sabe só renda fixa por enquanto, invista somente em renda fixa, vá estudando, vá aprimorando seus conhecimentos e vá migrando aos poucos para os fundos imobiliários, as ações e tudo mais que você tenha conhecimento, beleza? Mas conhecimento mesmo, aquilo que você sabe o que está fazendo, especialmente gerenciando os riscos, entendendo o seu perfil de investidor, o que você está disposto a correr de risco, tá bom? Então, a gente diz sempre que o risco, ele sempre existe, mas a verdade é que tudo isso é diminuído ou até mesmo exterminado de acordo com seu nível de conhecimento e também com outras estratégias que a gente vai abordar aqui no decorrer do vídeo, beleza? Cuidado com o efeito manada. O efeito manada nada mais é do que você seguir a onda de alguns investidores ou de alguns especuladores, né? Hoje, quando você vai para o mercado financeiro, o mais importante é você entender o seu perfil. Não existe um investidor sequer igual ao outro. E o efeito manada basicamente é você seguir uma orientação ampla, né, de muitas pessoas seguindo por um mesmo caminho, né? A gente viu isso recentemente, né, no mercado de criptomoedas, no mercado de ações. Esse é o melhor ativo, aquele é o melhor ativo, e todo mundo vai indo para aquele ativo sem ter feito uma avaliação prévia, sem ter avaliado o seu perfil de risco e está adequado com o seu objetivo. Então, casos recentes aí que a gente viu aí com efeito manada no mercado, né, foram as grandes bolhas, né, principalmente no mercado de ações, também agora recentemente no mercado de cripto. Para vocês entenderem o que foi uma bolha e como isso impactou nos investimentos aí recentemente, a gente viu grandes crises aí como a de 2001, que foi a bolha.com, que foi as empresas de tecnologia, onde todos os investidores começaram a comprar ações de empresas de tecnologia, todo mundo comprando, porém as empresas não tinham fundamentos para estar naquele preço e consequentemente essa bolha estourou, onde diversos investidores perderam seus recursos. Então esse impacto acabou sendo muito negativo para os investidores. Então, quando a gente tem um efeito manada, basicamente todo mundo está indo para um único local sem fundamentos. Em contrapartida, quem não seguiu o efeito manada nesse período, né, seguiu sua filosofia de investimento ou até mesmo a política de investimento que você deve investir para você seguir rigorosamente a sua estratégia de investimento e nunca cair nessa armadilha, se deu muito bem.
Então, basicamente, quando você tem uma estratégia, você tem que seguir ela e não o efeito manada, ou principalmente a gente vê isso também com o noticiário, muitas pessoas querendo investir através de informações, né? Então, antes de mais nada, defina os seus objetivos, crie uma política de investimento e siga essa estratégia ali até o fim. Outro cuidado que todo investidor deve ter, especialmente quem está iniciando, e esse aqui talvez seja um dos mais perigosos aí para você, que é justamente você avaliar suas emoções. Pode ter certeza, o mercado financeiro vai mexer com as suas emoções de forma positiva e às vezes de forma negativa se você não tiver resiliência e uma boa mentalidade do que você está fazendo, especialmente uma mentalidade de médio e longo prazo, tá bom? O fato que, especialmente ali quando a gente está falando de renda variável, esse nome já veio para te mostrar o que vai acontecer, vai variar, vai oscilar, beleza? Então quando uma pessoa investe em ações, fundos imobiliários, REITs, qualquer outros tipos de renda variável que você vai encontrar e realmente você vai ter oscilações. Em alguns mercados, como os das criptomoedas, você vai ter oscilações muito bruscas, de verdade, sabe? E a verdade é que a grande maioria dos investidores, das pessoas, elas não conseguem ter essa antifragilidade. Esse termo aí, inclusive, antifragilidade, tem até um livro do Nassim Taleb, que foi quem cunhou esse termo, que fala tudo que você precisa saber sobre esses vieses, esse tipo de coisa, que antifragilidade, na verdade, é você se comportar de uma forma antifrágil mesmo, né? Praticamente um novo argumento aí para esses cenários, onde você consegue tomar as melhores decisões no momento de queda, naquele momento que você está vendo o seu patrimônio diminuindo. Ao invés de você olhar para isso e enxergar como uma coisa ruim, você consegue enxergar até como uma coisa muito boa, porque você sabe o resultado disso posteriormente. Esse é um assunto mais denso, mas o que a gente quer dizer aqui agora para esse vídeo é simples. As oscilações vão vir, vão ter várias outras coisas que vão acontecer, as oscilações do mercado, né? Tanto na alta quanto na queda, o seu comportamento tende a mudar, o seu emocional, a sua mentalidade. Então seja fiel ao que você se propôs antes e não deixe as eventualidades do mercado e do mundo ditarem as suas emoções, beleza? Uma das coisas que mais atingem as pessoas aí no começo dos seus investimentos, e até mesmo pessoas que já estão investindo há um tempo, mas não pararam para refletir a respeito, é que muitas das pessoas acabam realizando prejuízos, vamos dizer assim. Elas veem os seus ativos em queda, aí elas vendem os seus ativos com medo de perder mais, ao passo que se elas às vezes tivessem comprado mais, elas fariam grandes lucros. Ou seja, tudo tem que ser decidido antes desses momentos de queda e antes desses momentos de alta. Você tem que estar preparado para todos os ciclos do mercado. Uma das regras básicas de finanças para diminuir o risco é a diversificação. A diversificação nada mais é do que você ter um portfólio de investimento, ou seja, você ter uma carteira entre vários ativos para você não estar apenas alocado em um único ativo. E a melhor forma da gente fazer isso é criando uma carteira, onde a gente vai ter cada investimento ali na sua casinha. Então a gente vai ter a parte de renda fixa, de ações, fundos imobiliários, por exemplo. Mas diversificar não é pulverizar a carteira. Pulverizar a carteira é basicamente você ter tantos ativos dentro da sua carteira que você não consegue fazer nenhum controle. Então isso é um risco muito grande, né? E seguindo ali o nosso lendário Warren Buffett, ele basicamente fala que a pulverização dos ativos você acaba colocando um risco do seu retorno. Se você acerta o seu investimento sobre um pequeno percentual, basicamente a gente não vai ter um retorno tão grande ali dentro da carteira. Então hoje aqui dentro de uma boa prática, né, a gente pode ali considerar entre 15 e 20 ativos, né, no caso de ações. Para fundos imobiliários a gente poderia considerar entre 12 e 20, lembrando que todos esses investimentos devem ser acompanhados também. Então se você tiver muito mais do que isso, vai ser até difícil você fazer um acompanhamento, acompanhar os relatórios. Inclusive, se você quer saber mais sobre a estratégia de investimento, essa diversificação, até mesmo a criação desse portfólio para a gente não diversificar tanto como chegar ao ponto de pulverizar a carteira, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas para a gente poder fazer essa interação ali, respondendo você mais pontualmente. E agora a gente está chegando aqui na reta final, onde a gente vai te apresentar os 2 últimos cuidados que você deve ter. Na verdade, não os 2 últimos aí, tá? A gente separou os 6 principais. Os 4 primeiros, pessoal, são aqueles que podem te levar, inclusive, à ruína mesmo. Vocês podem se dar muito mal se vocês não levarem esses 4 primeiros passos a sério. Então, assiste novamente o vídeo, compartilha aí para quem você acha que deva ter acesso a esse tipo de conteúdo.
anota para não esquecer, beleza? Esses dois últimos aqui, apesar de que eles possam ser menos fatais, vamos dizer assim, para você, caso você até mesmo os negligencie, mas eles são dois que a gente pode dizer que tem quase 100% de chances de você passar por isso. Então, é batata, você vai acabar passando por esses momentos aqui, tá? Cuidado para não torrar o seu caixa ou até mesmo a sua reserva de emergências. O que eu quero dizer com isso? É fato que você deve ter, antes mesmo de diversificar os seus investimentos, antes mesmo desse pensamento, você tem que ter o quê? Uma reserva de emergências. A reserva de emergência é teoricamente simples, né? Você tem que ter ali, em média, 12 vezes o seu gasto mensal. Então vamos dizer que você gaste R$1.000 por mês. Você tem um custo fixo de R$1.000. Então você tem que ter R$12.000 em caixa. Se você tem R$2.000 de gastos mensais, você tem que ter o quê? R$24.000 em caixa. Onde? Num investimento com alta liquidez e com baixo risco. Aquele investimento que rende para você, mesmo que em determinados momentos ele possa até mesmo nem render muito, mas que você tenha fácil resgate, né? Que você consiga resgatar a qualquer momento, justamente para emergências. Mas além disso, você pode expandir esse raciocínio para o seu portfólio, onde você vai encarar que você tem um caixa, certo? Justamente para aproveitar oportunidades. Momentos aí de crise, momentos de queda do mercado, é onde os investidores vão lá e aproveitam a liquidação dos ativos mesmo e compram mais. A gente já até meio que deu esse spoiler aqui para você, né? Inclusive você pode deixar nos comentários aí caso você queira saber mais, como o Fabrício aqui falou também. Mas o ponto nesse momento aqui é que você tem em mente que você vai ser tentado demais aí a gastar o seu caixa e talvez até mesmo a sua reserva de emergências. Especialmente se você tiver esse conhecimento e imaginar que o mercado está num momento bom ali de compra, se o seu ativo queridinho ali que você tanto gosta, aquelas ações que você tanto gosta, você percebe que ela está um pouco mais barata do que no mês passado. Às vezes isso nem quer dizer tanta coisa, mas na sua mente você vai pensar, meu, tá mais barato do que na semana passada, vou comprar mais um pouco. Aí passa mais um mês, você vê novamente mais barato, você gasta mais um pouco. E aí você vai desfazendo do seu caixa e até mesmo da sua reserva de emergências. Isso acontece demais, pessoal. E isso sim pode ser muito ruim para você, tá bom? Outra coisa que você tem que tomar cuidado ou já pode estar impactando você diretamente são os custos das operações. Então, quando você começar nos investimentos ou se você já está investindo, algo que você tem que ficar muito atento é o custo das taxas de administração, das taxas de corretagem e também das taxas de performance que é muito cobrado hoje dentro dos fundos de investimento. Então, a melhor forma para você evitar com que essas taxas impactem no seu investimento de longo prazo é você investindo no seu conhecimento, você montando a sua carteira de forma independente. Então o melhor investimento que vai render os melhores juros, sem dúvidas, vai ser o seu conhecimento e nunca depender apenas ali de um fundo terceiro, de um gestor, mesmo que seja profissional. No longo prazo a gente vê que esses custos podem impactar diretamente na sua rentabilidade. Lembrando que quando a gente tem os gestores profissionais, em alguns casos compensa pagar essas taxas, inclusive para você analisar se vale a pena ou não, você tem que fazer uma análise de risco, análise de rentabilidade, avaliar um histórico longo do fundo para ver se é viável ou não. Mas se você tiver disciplina e investir no seu conhecimento, você consegue fazer as suas operações com custo muito baixo e com a visão de longo prazo você vai ter um retorno exponencial. Então, sempre que você pensar nesse sexto cuidado, lembre-se de você sempre estar investindo no seu conhecimento, você possa depender apenas de você para seguir com a sua carteira de investimento e sempre atento aos custos aí de todas as operações. Hoje a gente tem uma infinidade de custos que devem ser avaliados criteriosamente por uma tomada de decisão. A gente também tem um custo de imposto de renda. Se você fazer um planejamento tributário de forma adequada, você consegue utilizar todos esses benefícios ao seu favor. Inclusive a gente já fez um vídeo a respeito que você pode acompanhar nesse card aqui para mais detalhes sobre isso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não deixem de compartilhar, pessoal, esse vídeo para quem vocês acham que devam ter acesso a esse tipo de conteúdo. No caso aqui, hoje a gente falou de cuidados extremamente importantes, né? São coisas que vão atingir os investidores de uma forma ou de outra. Então é melhor que você já entre nesse universo aí já sabendo dos principais riscos e dos principais cuidados que você tem que ter, tá bom? Tenho certeza que as suas tomadas de decisões vão ser muito mais conscientes e assertivas a partir de agora. Ó, não deixe de seguir também o nosso perfil no Instagram que tá aparecendo aqui para você. Por lá você encontra dicas e notícias diárias sobre o mundo dos investimentos, vários insights, várias dicas e também muitas novidades estão por vir e a gente vai notificar tudo por lá. Então não deixe de seguir nesse momento aí, beleza? Bom pra caramba. Fechou, né? Fechou, cara. Sabe o que a gente podia fazer, velho?
A gente podia... Semana passada a gente fez do... Que foi três formas de ganhar dinheiro enquanto dorme, né, o vídeo. E aí a gente falou, especialmente, a gente deixou pro Wits, né, falar em dólar. A gente podia fazer um vídeo falando sobre, no caso, ações americanas mesmo. Mais específicos. Stocks mesmo. Porque a galera se interessa. Por exemplo, você vê, a gente já falou do REITs lá, que no caso são, basicamente a pessoa está exposta no mercado imobiliário, né? Imobiliário americano, cara. Sim. Aí com a moeda forte pra caramba. Nossa. E você viu que o Itaú comprou a Avenue, aquela corretora americana? Fiquei sabendo. 35%? 35%. Então, sexta-feira, assim, não foi? Exato. Pelo amor de Deus, cara. Agora, o que tava fácil... Vai ficar mais fácil ainda, né? Quem não assistir esse vídeo tá perdendo. Não, realmente, ganhar dinheiro enquanto dorme, não bateu até um sono, né? Partiu. Imagina, cair nos dividendos amanhã na minha conta, né? Em dólar, cara. Nossa.